1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. O que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento? O que é? E quem é o nosso próximo, que devemos amar como a nós mesmos? Quem é? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento que nele encontraremos tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo e hoje a conversa é sobre a pequena e tão importante parábola do bom samaritano. A conversa é com ele, o querido expositor e estudioso do Evangelho, Arthur Valadares. Seja sempre, sempre e sempre, Arthur, muito bem-vindo ao Esferas da Vida. Olá, Pri, olá a todos os amigos e amigas que nos acompanham. Como sempre, é uma imensa alegria podermos estar aqui reunidos mais uma vez para conversarmos sobre Jesus, sobre o Espiritismo, sobre a felicidade, sobre a paz que todos nós buscamos. Que seja mais um programa aí muito proveitoso e de muitos aprendizados para todos nós. O Arthur é de Patrocínio, Minas Gerais. Hoje ele reside em São Carlos, aqui no estado de São Paulo. Ele é cofundador do NEP Paulo de Tarso, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa, do Evangelho Paulo de Tarso. E hoje, Arthur, a gente vai falar das palavras de vida eterna de Jesus. É uma lição muito antiga, mas a gente, neste momento, sempre, um olhar novo, sempre que a gente busca as palavras de Jesus, dependendo da situação, do contexto em que nós estamos, a gente percebe que de fato são palavras de vida eterna, são palavras que nós precisamos aprofundar e aprender e apreender de fato. E essa parábola do bom samaritano, acho que chega em boa hora, porque a gente nunca teve, tantas divisões, tantas questões com o próximo. A gente fala em amar o próximo, mas na maioria das vezes a gente ama o próximo que é parecido com a gente. Não é isso? Excelente, Pri. Você já trouxe aí um material muito rico para a gente refletir ao lembrar essa definição quanto às lições de Jesus como sendo palavras de vida eterna. Porque, de fato, não somente as parábolas de Jesus, mas tudo que ele nos legou, cada lição sua, cada ensinamento que nos alcançou, são palavras de vida eterna no sentido que representam realmente lições atemporais, porque destinadas ao espírito imortal que somos em jornada evolutiva. Lições, portanto, que, ao tratarem para nós da lei divina,
da lei natural, a única verdadeira para a felicidade de cada um de nós. Lei essa que é eterna e imutável como o próprio Criador. Portanto, as palavras de Jesus são assim também eternas, alcançam a todos os povos, a todas as culturas, qualquer que seja o contexto em que estejamos inseridos, porque justamente visam auxiliar-nos a construir esses valores imperecíveis, valores eternos, que são os do Espírito. E especificamente sobre as parábolas, eu me lembro aqui de uma definição do benfeitor Emmanuel, né, querido professor, instrutor espiritual de todos nós, orientador também do nosso querido Chico Xavier, coordenador da sua tarefa mediúnica. Emmanuel vai definir no livro Consolador as parábolas de Jesus como sendo sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de sabedoria e misericórdia. Eu acho essa comparação muito interessante para a gente preparar aqui o terreno em torno dessa reflexão sobre a parábola do bom samaritano, porque ela já nos traz um entendimento aí que é fundamental, o de que cada lição de Jesus, aqui a gente pode expandir para não apenas as parábolas, mas cada lição de Jesus, ela chega para nós na forma de semente, ou seja, com um imenso potencial de vir a ser. Só que, assim como a semente não vira árvore, nem tampouco o fruto, se eu mantê-la guardada no celeiro, ou se eu mantê-la distante do solo, sem cultivá-la, sem cuidar dela, assim também as lições que nos chegam de Jesus, as sementes divinas, não se tornarão árvores abundantes, dadivosas, repletas dos frutos da árvore da vida aí, se nós não tivermos esse cuidado de pegar essas sementes e lançá-las no solo do nosso coração, cuidá-las, regá-las, protegê-las, para que então venham a se desenvolver e ofertar os frutos que trazem em potencial. Então isso é muito importante, porque conhecer essas sementes divinas, essas palavras de vida eterna, muitos de nós temos conhecido já há séculos. A grande questão, e por isso elas são tão pertinentes para nós hoje, em qualquer tempo, é trazê-las para a nossa realidade, cultivando-as no nosso mundo interior e percebendo as conexões que podemos estabelecer entre essas lições e a nossa realidade de agora, as nossas lutas, as nossas provas, o que eu preciso mudar, renovar, transformar em mim. Essa é a ideia de acolher então a semente divina e contextualizá-la, trazê-la para o solo da realidade, para o chão da vida, digamos assim, para o terra a terra do cotidiano, para que ali então ela possa encontrar elementos para se tornar os frutos em nós que se espera aí em termos de evolução. Então, quando a gente pensa nessas parábolas, nas lições de Jesus, nunca podemos perder de vista essa compreensão, que elas produzirão para cada coração na medida em que cada coração investir nelas. Não é algo mágico. Pelo simples fato de ouvirmos essas lições, estaremos logo colhendo todos os benefícios que ali estão. Vamos nos emocionar, podemos nos impressionar, mas para que elas possam resultar em algo verdadeiro em termos de transformação, cabe a cada um de nós investir nelas. E o primeiro esforço desse investimento é justamente o de tentar compreendê-las. O primeiro passo com relação ao Evangelho de Jesus é conhecê-lo e meditar sobre ele. Lembrando lá aqueles 4 passos de Alcione no livro Renúncia, quando ela fala do Evangelho, que a gente precisa conhecer, meditar, sentir e viver. São 4 etapas. Mas o primeiro passo, e aqui o nosso esforço inicial, é tentar conhecer melhor então o que Jesus falou, meditar sobre o que ele falou, para que isso possa então ganhar sentido no nosso sentir, culminando numa vida renovada. E a parábola do bom samaritano, ela vai ter então uma aplicação realmente muito especial, porque ela é das parábolas mais ricas de todo o Evangelho. Talvez, juntamente com a parábola do filho pródigo, ambas que são parábolas apenas trazidas no Evangelho de Lucas, elas são talvez as parábolas mais ricas de detalhes, de elementos, de nuances de todo o Evangelho. Claro, todas são muito belas, mas aqui a gente tem muito material para trabalhar na parábola do bom samaritano e vamos tentar aí percorrer
juntos um pouco dessa jornada. Arthur, a gente poderia contextualizar essa questão da parábola? Quem eram os samaritanos? Né? Onde ficava Samaria? Por que Jesus escolheu, né, o samaritano para essa parábola? Porque com certeza, né, se a gente for pensar na parábola, ele dá, né, vários sinais, né? São símbolos ele ter escolhido o samaritano para ajudar, né? Como que era visto o samaritano naquela época? Excelente, Pri. Você tocou em um ponto que é fundamental, e Kardec faz questão de frisar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante que a gente conheça esses elementos do contexto, que nos ajudam a entender melhor todo o alcance do que Jesus está transmitindo ali. É preciso que a gente se coloque momentaneamente como interlocutores dele naquele tempo, para, identificando esses elementos do contexto, podemos acessar a essência do texto, que essa sim é atemporal, não está presa a um tempo, a uma cultura, enfim. Mas essa parábola é muito rica, justamente um dos motivos é esse, né, o contexto em que ela é contada e tudo que ela resgata. Falando primeiramente sobre os samaritanos, ali nós tínhamos basicamente algumas regiões, entre outras, ali naquele contexto, algumas regiões importantes. Então, mais ao sul, ali em Jerusalém, no entorno, nós tínhamos a região conhecida como Judeia. Mais ao norte, nós tínhamos essa região chamada de Samaria. Mais ao norte ainda, nós tínhamos a região chamada de Galiléia. Então, Jesus desenvolveu boa parte da sua tarefa ali na região da Galiléia, em Cafarnaum, Nazaré, Magdala, aquelas cidades próximas, então, ao lago de Genezaré ou Tiberíades. A Samaria ficava um pouco mais ao sul, mas já há muito tempo, judeus e samaritanos viviam num embate. Embora tivessem um mesmo tronco étnico, digamos assim, tivessem uma mesma origem, porque, na verdade, a Samaria, se a gente vai no contexto ali das Escrituras, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, nós vamos ver que eles eram chamados ou denominados antes de o Reino do Norte, ou mesmo Israel, enquanto que o Sul era denominado Judá. Porque nós remontamos lá ao período dos patriarcas, né? Nós tivemos Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Jacó é esse grande patriarca, juntamente com o seu avô e o seu pai, né? Que são os formadores aí da raça, né? Desse povo. Jacó, depois denominado Israel, ele tem o seu nome alterado ali ao longo, né, das Escrituras. Ele teve, então, os 12 filhos que criaram as chamadas 12 tribos de Israel. Depois do reinado de Davi, depois do reinado de Salomão, filho de Davi, houve uma cisão, uma separação por vários motivos ali que não vem ao caso agora. Mas houve uma separação, então, entre as duas tribos mais ao sul, que é Judá e Benjamim, por isso o nome judeus, né? Por isso o nome da região mais ao sul, Judéia, Judá e tal, e as 10 tribos do norte, que formaram, então, esse reino de Israel, e que mais tarde passou a ser denominado também de Samaria, aquela região ali, Samaria, até porque depois do domínio assírio naquela região, outros povos foram trazidos ali, de modo que houve-se uma mistura, né, entre essas tribos do norte com outros povos de outras origens. Mas eles tinham ali elementos em comum de tradição cultural, religiosa, étnica, mas aí, por causa de perspectivas diferentes, por causa de todo esse contexto da cisão, judeus e samaritanos realmente não se bicavam. Não gostavam, não interagiam, sequer se aproximavam. Houve outros acontecimentos históricos que acirraram ainda mais essa disputa, esse antagonismo entre eles, alguns bem próximos do tempo de Jesus. Os samaritanos haviam invadido o templo em Jerusalém, profanado o templo, o que acirrou muito mais esses ânimos. Enfim, o que nos importa saber aqui, sobretudo, é que existia esse atrito muito intenso entre aqueles grupos, entre aqueles povos. De maneira que, por exemplo, os judeus, ao fazerem um caminho, por exemplo, para a Galiléia ou da Galiléia para a Judéia, evitavam, inclusive, passar pela região da Samaria,
justamente porque não eram bem recebidos e para não alimentar ainda mais, né, esse antagonismo até possíveis agressões mútuas. Então eles faziam um caminho diferente, eles desviavam ali mais a leste, passando, margeando o Rio Jordão, para depois, quando já estavam ali próximo a Jericó, eles poderem se dirigir a Jerusalém. Então eles sequer passavam ali naquela região. Mas aí começa Jesus a preparar o contexto para a parábola. Por quê? Ele resolve passar pela Samaria. Né? Os discípulos ficam até impressionados, e é nesse momento, nessa passagem pela Samaria, por exemplo, que temos a bonita passagem do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Ele resolve passar por lá. Só que quando ele vai passar por lá, ele envia à frente alguns dos discípulos. Os dois irmãos chamados Boanerges, ou filhos do trovão, João e Tiago, Tiago maior. Envia à frente para que eles solicitassem, digamos assim, hospedagem, porque naquele contexto de um povo nômade, né, naquele contexto cultural, a hospedagem era quase que uma lei sagrada. Não se recusava hospedagem a um peregrino. E, no entanto, ao verem que eles eram judeus, a caminho de Jerusalém, lhes recusaram hospedagem. Os dois discípulos de Jesus voltam irritadíssimos, chegam a dizer que era para que caísse fogo do céu para destruir todos os samaritanos, os discípulos de Jesus, João e Tiago. E Jesus, então, naquele momento, ele contorna um pouco, dizendo: o Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. E aí seguem viagem, e em chegando a Jerusalém, quando Jesus é demandado pelos doutores da lei, ali por alguns escribas, os quais alimentavam muito desse antagonismo com os samaritanos, Jesus percebe então uma ocasião muito valiosa para ensinar tanto aos doutores da lei que o tentavam ali, que queriam colocá-lo numa situação difícil, como também para concluir as lições relativas aos discípulos que haviam acabado de passar pela Samaria, mas que ainda nutriam aquele ódio, aquele antagonismo, mesmo ouvindo tantas vezes na boca de Jesus sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre o perdão. Então a gente percebe que Jesus, ele conta a parábola e escolhe como herói da parábola esse personagem principal num contexto muito propício e específico para ensinar tanto para os discípulos como para os demais, como para aquele povo que eram seus interlocutores ali, ensinar sobre essa abertura, essa quebra de preconceitos, de barreiras e de muros, e aí ele vai desenvolver a lição que a gente vai abordar mais adiante. Olha só, a gente já entendeu o contexto, né? O porquê da escolha do samaritano e quem são os samaritanos, essa questão entre samaritanos e judeus. A gente vai para o nosso momento Chico Xavier e neste momento a gente escuta uma mensagem psicografada e narrada por ele. A pessoa que vivenciou o amor ao próximo, sabia que o altar de quem ama está no coração do próximo de quem a gente ajuda. É ele, Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal
com o lenho seco da irritação e do ódio, espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Paz espera. Paz espera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que damos, nem mesmo somente nas palavras de consolação que proferimos. A caridade consiste na benevolência sublime. E a gente volta à nossa conversa com ele, Arthur Valadares, e a gente conversa sobre a parábola do bom samaritano. E a gente quer saber, Arthur, o que é a benevolência sublime, né? Como praticar melhor a caridade? Será que na parábola do bom samaritano a gente consegue entender melhor? Excelente, Pri, essa consideração, porque um dos temas centrais da parábola do bom samaritano é justamente como realmente executar os mandamentos divinos, como realmente aplicar as leis divinas em nossa vida. Foi isso o que motivou a parábola que foi apresentada por Jesus quando o doutor Daley lhe pergunta, né, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta a ele de volta o que ele entendia da lei, ele responde os mandamentos, e aí entra-se naquela questão sobre quem é o meu próximo, e então Jesus conta a parábola. Mas se a gente pensa na parábola, ali no que Jesus desdobra para nós, e se a gente, como mencionamos no bloco anterior, entende que uma das principais causas de antagonismo entre judeus e samaritanos era justamente a visão distinta que eles tinham com relação à adoração a Deus. Para uns, o templo era em Jerusalém, para os outros, o templo era em Gerizim. Uns adotavam esses livros religiosos, aqueles adotavam alguns livros a mais. Então, eles tinham diferenças com relação a esses preceitos, sobre como realmente aplicar essa lei divina. E o que Jesus mostra, então, é que aquele que, no contexto ali de judeus, era considerado como herético, como aquele que não aplicava a lei divina corretamente, como aquele que não servia ou adorava a Deus da melhor maneira, foi justamente aquele que exerceu a caridade ou os preceitos divinos em sua maneira mais plena, mais profunda, mais sublime. Porque diante daquele caído, que ele não sabia se era judeu, se era samaritano, de que partido era, o que ele pensava, o que ele havia feito, qual era a sua vida pregressa, enfim, diante de um homem, de um ser humano, porque Jesus constrói a parábola de modo que não seja possível de maneira nenhuma identificar quem era aquele indivíduo, a não ser que ele era um ser humano, aquele coração se condoeu dele e o amparou, ainda que fosse um judeu, né, tido pelos seus companheiros samaritanos como antagonista, ele estaria ali amparando porque era um ser humano. Então Jesus com isso traz uma mensagem muito impactante para aqueles que ouviam, que se tivessem na condição, né, daquela parábola, naquela circunstância, provavelmente diante de um samaritano relutariam em auxiliá-lo se ele estivesse ali caído, necessitado, como o sacerdote e o levita da parábola não fizeram, porque não sabiam quem era, não sabiam se aproximassem dele, se poderiam ali perder a pureza ritual, porque não sabiam a sua vida, não sabiam se eram gentios, se eram samaritano, então acharam melhor passar de largo. Agora o samaritano, ultrapassando todas essas questões de forma, de aparência, de divisões, de preconceitos, enxerga o ser humano,
o irmão necessitado, seja ele quem for, e então o auxilia. Isso é a realização da benevolência sublime, da caridade incondicional, daquela que não estabelece condições ou exigências, que simplesmente identifica uma dor, identifica um necessitado e estende a mão, faz aquilo que está ao seu alcance para auxiliar. Então essa é a verdadeira, sublime expressão da caridade que Jesus quis ali apresentar para nós por meio da figura desse samaritano. E muitas vezes, quando a gente escuta essa lição, esse ensinamento de Jesus, Arthur, a gente se coloca, não, eu acho que eu pararia e ajudaria. A gente se coloca no lugar, né, do samaritano, ou às vezes não, eu acho que de fato eu passaria como um sacerdote ou um levita, mas a gente quase nunca se coloca no lugar da pessoa que está lá, passando dificuldade, não é? Então a gente, de fato, assim, tem dificuldade de entender o próximo e de ajudar, ainda mais hoje, a gente percebe, é tão nítido a sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade fragmentada, é uma sociedade de partido, né? Um bolsonarista nunca ajudaria um lulista e vice-versa. Estou dando só um exemplo bem gritante que acontece hoje na nossa sociedade, mas isso acontece também entre religiões, né? O espírita adora o espírita, né? O católico adora o católico. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar religiões, crenças, partidos, opiniões. E isso é muito nítido hoje, né? E essa parábola, ela mostra pra gente o quão a gente ainda não sabe fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? Esse é um ponto importante, Pri, porque a parábola ela vai trabalhar justamente com isso, porque essa questão da perspectiva que você falou é essencial. Imaginemos-nos como o que está caído. Imaginemos-nos em uma situação muito difícil da nossa vida. Um revés financeiro, uma enfermidade, a perda de alguém, enfim, uma dificuldade que seja. Quando você está nessa condição ali do caído e alguém lhe chega para auxiliar, você pergunta de que religião ele é, de que partido ele é, ou você aceita com muita alegria e com muita gratidão o auxílio? Então, quando a gente está na posição do caído, a gente não tem tanto os olhos assim para esses detalhes de forma, de aparência ou de rótulos. Sim. Mas, por incrível que pareça, quando a gente está na outra perspectiva, a gente é muito atento para esses detalhes de rótulos, né? Se pertence a esse ou aquele grupo político, se tem essa ou aquela visão, se é dessa ou daquela etnia, se tem essa ou aquela orientação sexual, se torce para esse ou para aquele time, se é dessa ou daquela religião, enfim. Então, o que Jesus quer mostrar é que o verdadeiro exercício da caridade precisa prescindir de qualquer limitação nesse sentido. Precisa identificar o ser humano, a necessidade, a aflição, a dor e estender, então, a compaixão. Essa é a benevolência sublime, é a caridade verdadeira que nos cabe alcançar. Essa é a maneira mais efetiva de estarmos realmente servindo a Deus na figura do próximo. Porque outro ponto que a gente percebe na parábola, e você mencionou isso inclusive na chamada, né, do momento de Chico Xavier, quando falou do coração do outro como nosso altar principal, é isso que Jesus está trabalhando, porque o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó, vindos do templo, onde estavam lá oficiando a Deus, oferecendo as libações, as ofertas, as preces e tudo mais, mas ao saírem do templo de pedra e verem o irmão caído, passam de largo. Enquanto que outro, que era considerado herético por não frequentar aquele templo ou seguir aquelas normatizações religiosas ou fórmulas religiosas, foi o que encontrou o templo mais essencial no coração do irmão caído, derramando ali o vinho e o azeite nas suas feridas, o mesmo vinho e azeite que o sacerdote e o levita derramaram lá no altar do templo de pedra em Jerusalém. Então Jesus trabalha, e por isso a parábola ela tem várias camadas. Isso é o belo do estudo do Evangelho, por isso a gente falou da importância da gente ir mergulhando nesse entendimento, porque vai se revelando cada vez mais profunda a lição com essas camadas que a gente vai extraindo. E é exatamente por isso que, como conclusão da parábola, lembrando que o que motivou Jesus a contar a parábola foi a pergunta do doutor da lei, do escriba: quem é o meu próximo?
Jesus conta a parábola e então ele termina dizendo assim: quem se fez próximo do que estava caindo? Como a dizer para todos nós que a pergunta não é quem é o meu próximo, porque se eu me fixo nisso, eu fico analisando rótulos, fico analisando essas definições externas ou exteriores. A pergunta é: de quem eu tenho me feito próximo? Não é o outro que tem que ser igual a mim para que eu possa auxiliá-lo. Sou eu que tenho de ir até ele, respeitando a sua maneira de ser, né, sem abrir mão das minhas buscas, da minha identidade, para então auxiliá-lo naquilo que seja possível. Então Jesus inverte a lógica da pergunta, justamente para romper quaisquer barreiras e muros que ainda insistimos em criar, e é o que temos visto, infelizmente, numa sociedade, como você mencionou, ainda tão fragmentada como a nossa, impossibilitando a vivência da fraternidade, que é o caminho de uma sociedade mais feliz e mais harmoniosa. Arthur, essa inversão da frase que você falou agora de Jesus, ela é muito forte. Eu não tinha pensado sobre isso ainda, né? Que na realidade é quem é o próximo, não é isso? Da pessoa. Olha que bonito, eu não tinha pensado nisso. A gente precisa de fato ser o próximo do outro, é isso? Exatamente. Olha. Se a gente pensa na primeira pergunta, quem é o meu próximo, é algo ainda muito centrado em mim. Eu sou o centro e o outro é que tem que gravitar em torno de mim. Esse vai ser o meu próximo. Agora, se eu penso na pergunta que Jesus traz, de quem se fez aquele indivíduo próximo, não? Quem se fez o próximo daquele indivíduo? Olha. Aí a pergunta é inversa, porque agora o necessitado é que está no centro, ele é que é o olhado, ele que é o objeto da compaixão, do carinho, da atenção. E nós é que nos mobilizamos, então, ao encontro dele, sem que precisemos nos tornar iguais a ele, sem que precisemos ter a mesma visão de mundo que ele, a mesma religião que ele. Não, a gente vai partilhar no campo da fraternidade. Mas a pergunta de Jesus, ela inverte tudo. Sai do centro em mim mesmo, em que eu só vejo como próximos os que refletem a minha imagem de Narciso, e coloco o centro agora no que está caído, no necessitado, em que eu então faço o movimento em direção a ele, vencendo distâncias, vencendo preconceitos, vencendo barreiras, para de alguma maneira auxiliá-lo e assim servir a Deus. E quando a gente fez aquela pergunta no início do programa, o que é amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, enfim, e que você falou da questão, né, do Chico, né, que a gente ama quando a gente ajuda o nosso próximo, mas a gente percebe que o nosso amor também é fragmentado, né, Arthur? A gente não consegue amar de todo o nosso coração. A gente ama um pouquinho, fica irritado um pouquinho. A gente ainda não consegue amar de todo o nosso coração, não é? Por isso a importância desse detalhe que está lá no mandamento divino, né? De todo o coração. Porque um coração fragmentado, o resultado aí vemos, numa sociedade fragmentada, por causa dos corações fragmentados, como você mesmo dizia aí nos bastidores, né? Quando conversávamos sobre isso. Então, o que fragmenta o nosso coração? O egoísmo, as paixões, o orgulho, a vaidade, os preconceitos que ainda alimentamos, que nos impedem de vivenciar a plenitude do amor. E aqui a gente vê mais um detalhe bonito da parábola, porque quando Jesus perguntou para o doutor da lei no início, antes da parábola, como ele lia a lei, ele respondeu com os mandamentos: ama a Deus de todo o teu coração e tal, que vem lá do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. São 3 dimensões aí do mandamento. De todo o teu coração. Para os hebreus, o coração era a sede do sentimento e mesmo da inteligência, na visão deles. Então, amar de todo o coração é colocar os nossos sentimentos, os nossos raciocínios a servir. Esse é o primeiro aspecto. De toda a tua alma. Para eles, os sábios daquela época entendiam esse aspecto como sendo um convite para concretizarmos esse amor. Não amar apenas em teoria, não amar apenas, digamos assim, no campo do que é abstrato, sabe? A nossa espiritualidade tem que ser concretizada em atos, em realizações, na concretude da vida. Isso é o de toda a alma. E depois o de todas as forças, que na verdade em hebraico, ou seja,
colocar os muitos que recebemos da vida, a saúde, os recursos materiais, as possibilidades todas, colocar isso a serviço do bem das pessoas, do bem do próximo. Então são 3 dimensões. E são justamente as 3 dimensões que o bom samaritano cumpre ao auxiliar aquele indivíduo. Ele mobiliza o seu coração e os seus raciocínios para ajudar o indivíduo que está caído, leva ele para uma hospedaria, planeja, organiza, mobiliza ali a sua compaixão. Ele dá dos seus muitos, porque dá o dinheiro, paga a hospedaria, usa o seu burrinho, a sua montaria para levá-lo, então ele usa os seus muitos, e ele concretiza esse amor, não simplesmente se compadece, se apieda, mas passa distante. Ele traz aquilo para a realidade na forma de atos. Então Jesus está dizendo, esse bom samaritano cumpriu toda a dimensão do mandamento que vocês têm conhecido de muito de teoria, né, e não efetivamente na prática. Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida, nos ajudando a entender os ensinamentos e as palavras de Jesus. E agora eu tenho um recadinho para vocês aqui no final do segundo bloco. A gente sempre lembra a todos sobre o Instituto Eurípides, que continua com as inscrições abertas para o apadrinhamento das crianças. Então é a chance, né, de você fazer o bem, ajudar uma criança, possibilitando que ela se alimente todos os dias, estude, participe de oficinas e tenha sempre acompanhamento psicológico. O valor é muito acessível, são R$20 mensais, menos de R$1 por dia. Então você pode acessar o institutoeuripides.colabore.org/apadrinhamento 2021, que eu tenho certeza que você vai gostar de ajudar, e seu apadrinhamento salva um futuro, salva uma vida. Combinado? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Arthur Valadares para vocês. Paz espera. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Se espera. Orgulho e egoísmo, eis o que precisamos combater. Mas como tirar as vendas dos nossos olhos? Como perceber quão egoístas e orgulhosos ainda somos, hein? Quem vai responder é Arthur Valadares, mas antes eu falo para vocês da Casa Editora O Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel e Matão, continua com o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. São publicações mensais, atuais, pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita. Então, para você que busca entender mais e melhor, entre no site da Editora O Clarim. Tem site, tem Facebook, tem Instagram. Se informe, tem muitos livros além dos jornais, além da revista, enfim, tem muita coisa boa para você que quer estudar a doutrina espírita. E a gente volta aqui para conversar com o Arthur sobre, os antagonistas da caridade, que são o orgulho e o egoísmo. Arthur, às vezes a gente pode até pensar, eu não sou egoísta mais, eu divido, eu não sou tão orgulhoso, mas o orgulho e egoísmo tem muitas formas sofisticadas, que talvez a gente nem perceba no meio dessa sofisticação do orgulho e do egoísmo, que a gente ainda tem muito que desenvolver, da habilidade da caridade para combater essas duas chagas aí da humanidade, não é? Exatamente, Pri. E foi justamente sobre isso que Kardec tratou no Livro dos Espíritos, juntamente com os benfeitores espirituais, sobre como então combater esses dois principais antagonistas da caridade. O egoísmo, o maior deles, porque o orgulho é meio que uma derivação do próprio egoísmo, Se pensarmos no egoísmo como esse egocentrismo, esse centramento em nós mesmos, o orgulho vai ser aí um filho dileto do egoísmo,
um culto a nós mesmos, a uma imagem que criamos de nós. Então, para combatermos esses antagonistas, não há outro caminho senão investirmos na caridade, que é justamente o antídoto que vai aos poucos diluindo, desativando essas forças que são as principais causas também da nossa infelicidade, o egoísmo e o orgulho. Então Kardec pergunta isso aos espíritos, na questão de número 917, por exemplo, como destruir o egoísmo, como superá-lo. E os espíritos então respondem que o egoísmo ele vai sendo combatido, suplantado, na medida em que a vida moral vai sobrepujando a vida material. O que eles querem dizer com isso? Na medida em que a gente vai realmente passando a viver mais como espíritos propriamente, do que simplesmente personalidades aqui transitórias. Na medida que os nossos objetivos, os nossos valores principais vão sendo mais daqueles que são imperecíveis, daqueles que dizem respeito ao espírito imortal. Por exemplo, a sabedoria, né, os conhecimentos que vamos adquirindo, a humildade, a indulgência, todas as qualidades nobres do coração, na medida em que isso passar a figurar como sendo mais importante na nossa lista de prioridades, no lugar ali antes ocupado por dinheiro, cargos, etc., na medida em que a vida moral for predominando, for sendo mais importante, é que a gente vai aos poucos suplantando o egoísmo. O que não significa dizer que tudo isso não tem a sua importância, né? Os títulos, os recursos que aqui temos, desde que sejam entendidos como meios e não fins em si mesmos. E dizem eles que também, na medida em que a gente vai se instruindo melhor sobre a vida em sentido mais amplo, sobre o que nos espera além, o que é o futuro, a destinação que está reservada a todos nós, ou seja, quando se abrem para o espírito panoramas mais elevados, tudo que ele dava muito valor aqui vai se tornando assim não tão importante. Tudo aquilo pelo qual ele brigava, feria, passava por cima de outras pessoas, burlava sua consciência ou as leis, tudo que ele fazia antes em busca dessas coisas, agora ele vai percebendo que não tem mais razão de ser, porque ele encontra outras riquezas, outras felicidades muito maiores, muito mais profundas, muito mais perenes, que são as alegrias do amor, as alegrias da amizade, as alegrias de ser útil, de servir, de conquistar, desenvolver a simplicidade, a humildade. Enfim, o espírito vai passando então por um processo de redimensionamento de valores, de reajuste de valores, de metas, de propósitos. É o que os espíritos vão dizer. O egoísmo se assenta na importância que se atribui à personalidade. O espiritismo ou qualquer busca espiritual nos mostra as coisas de tão alto que aquilo que parecia muito valioso, muito importante do ponto de vista mesquinho e imediatista da Terra se torna pequeno. Por que eu vou passar a perna em alguém para conseguir aquele cargo para depois ter muitas e muitas aflições? Se eu posso, no cargo que estou, cumprir bem os meus encargos e oferir a alegria da consciência tranquila e do dever cumprido? Por que eu vou mover mundos e fundos, passando por cima de pessoas, burlando leis e etc., para adquirir uma fortuna maior e depois comprar com isso também anos de aflição e de arrependimento, se eu posso aprender a contentar-me com o que tenho, com aquilo que é o necessário e encontrar as alegrias da simplicidade? Então é mais ou menos isso que vai se operando no espírito na medida em que ele vai se espiritualizando. Na medida em que ele vai deixando de existir apenas, ou de viver único e exclusivamente para o culto da sua personalidade, desse nome que agora ele tem, desse cargo que ele agora ocupa, ele vai passando a viver em termos de eternidade, visando objetivos a mais longo prazo. Isso é um processo que vai se dando para cada espírito em particular, gradualmente, e para as sociedades como um todo, né? Os próprios espíritos vão dizer, na questão 914, um pouco antes, que para que isso se dê, é preciso que cada um de nós e a humanidade como um todo esteja cada vez mais instruída quanto às coisas espirituais. Da importância de se buscar, né, estudar, compreender as leis morais que regem a vida em qualquer religião, em qualquer proposta de espiritualização, na medida em que a educação no mundo também for sendo transformada,
não mais uma educação que se paute apenas na construção de cultura ou no brilhantismo do intelecto, mas uma educação em sentido integral que envolva também os valores morais. Por isso, Kardec vai concluir dizendo que a grande chave para o progresso moral, para a superação do egoísmo, é a educação. Não aquela que forma apenas homens e mulheres instruídos, mas a que forma homens e mulheres de bem. Porque então, além de terem raciocínios mais iluminados, mais lúcidos, trarão também consigo a luz do sentimento, a luz do amor, a luz da caridade, que é por excelência o antídoto contra o egoísmo e contra o orgulho. E realmente a gente percebe que quando o Espiritismo abre essa perspectiva, né, da eternidade, e quando você fala de educação, é a educação do espírito, né, Arthur? A partir do momento que a gente sabe que é espírito e que somos imortais e que teremos consequências, eu acho que a palavra competição vem sempre caminhando para a palavra cooperação. Então a gente começa a cooperar com os nossos, né, com o nosso ambiente, com o nosso universo, com o nosso próximo, e enxergar mesmo o nosso próximo como a gente é. E o autoconhecimento também nos ajuda muito neste caso, né, de olhar para o outro com mais compaixão, não é, Arthur? Exatamente, Pri. O autoconhecimento aí é processo-chave nesse processo de autoeducação. Lembrando que, essencialmente falando, quando nós estamos conversando sobre educação, existirão aqueles que nos auxiliarão no processo, que serão aí estímulos, que serão aí tutores, auxiliares, os nossos pais, por exemplo, ou os nossos professores, mas essencialmente a educação, ela só se dá como um processo de autoeducação, porque ninguém pode entrar no indivíduo e mudá-lo, ele próprio é que se transformará, e ninguém faz isso sem conhecer-se a si mesmo, reconhecendo as suas sombras, as parcelas de egoísmo e de orgulho que ainda vivem aqui conosco, para que possamos então, aos poucos, ir elaborando o campo do sentimento e convertendo tudo isso em amor, em caridade, em humildade, que são a antítese do egoísmo e do orgulho. Por isso me recordo também de uma outra orientação dos Espíritos, e até amarrando aqui com a parábola do bom samaritano, com o Evangelho de Jesus, Kardec pergunta para eles qual o meio mais prático, o melhor meio para a gente superar então essa natureza corpórea que ainda domina em nós, alimentando as paixões, alimentando os vícios, como o egoísmo e o orgulho. E eles respondem uma resposta bem curta: praticando a abnegação. Ou seja, eles nos convidam, os Espíritos, como Jesus o fez, à escola do serviço, à escola da caridade, à escola da abnegação, que é o que o bom samaritano nos ilustra. Especialmente em nossos tempos, de tantos polos, de tanta fragmentação, de tantas divisões, precisam-se, como nunca, dos samaritanos que saibam, na escola da abnegação, vencer as barreiras e os muros criados e ainda mantidos pelos homens. É nesse momento, como nunca, que a escola do Evangelho, que é a escola do coração, se faz tão necessária nesse processo de educação moral, para que a gente possa, então, aliar aos raciocínios, às conquistas que já temos alcançado da ciência e da tecnologia, que são amplas, são vastas, aliar tudo isso à força do amor, que orienta, então, todas essas potências para o bem. Porque, se a gente pensa, né, o quanto de cultura já há no mundo, o quanto de conhecimento, mas ainda o quanto de dor e de aflição, percebemos que há aí algum elemento faltando para equilibrar essa equação, estabelecendo o equilíbrio, a harmonia e a paz, individualmente e socialmente. E esse elemento é a caridade, é o amor. E não existe caridade sem fé, não é, Arthur? Sim, a fé, essa proposta de uma vivência coerente com aquilo que temos entendido de Deus, com aquilo que temos entendido já, captado da nossa consciência, a fé ela é essa grande propulsora, construtora de todas as outras virtudes, a esperança, a caridade como culminância do processo. Então, essa disposição, esse compromisso nosso de nos alinharmos com as leis do bem é que vai, aos poucos, digamos, gestando em nós um manancial cada vez maior de amor, de bondade, de compreensão. Arthur Valadares aqui no nosso programa todos os meses. Arthur,
muito obrigada pela sua participação. É sempre uma alegria e uma honra recebê-lo aqui no Esferas da Vida. Muito obrigada hoje e sempre. Eu que agradeço mais uma vez. Para mim também é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês e que possa ficar aí para todos nós essa reflexão sobre a mudança de Jesus quanto à pergunta fundamental. Não quem é o meu próximo, mas sim de quem eu tenho me feito próximo. Eis a pergunta-chave que cabe a cada um de nós responder no imo do coração. Pergunta-chave de lição de casa aqui para todos nós, telespectadores do Esferas. A gente se vê todas as quintas-feiras, às 7h40 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita, e às 10h15 da noite, na TV Mundo Maior. Um grande beijo, uma ótima noite, até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.